Bom dia, Sr. Robson. A gente vai apresentar agora o trabalho sobre a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os integrantes do grupo é o Eduardo Melo, o Felipe Krieger, o Igor Weber, a Mariana Andrade e o Matheus Lauschner. A gente é da turma 13MB e vamos começar o trabalho apresentando a região Sul. Falando sobre a região Sul, a gente vai primeiro começar falando sobre o PIB. Sobre o IBGE, ele diz que o produto interno bruto da região Sul, ele foi o segundo entre os maiores do país. Só perdeu para a região Sudeste, e em 2013 ele representava 18,6% do PIB nacional. E, além disso, a região Sul, ela é uma grande exportadora brasileira que leva produtos agrícolas e agroindustriais, como soja e aves, para fora do país. Em 2014, o PIB dos 3 estados da região sul eram Paraná, 217 milhões 290 mil, Rio Grande do Sul, 252 milhões 483 mil, Santa Catarina, 184 milhões 316 mil. Aqui a gente tem uma imagem da soja, que ela é um dos maiores exportadores da região sul. Bom, falando sobre o setor primário da região sul. O setor primário da região sul, ele se baseia na agricultura, sendo ela policultura ou monocultura comercial. Ele se baseia também na pecuária, com cada estado sendo forte em uma atividade específica. Santa Catarina sendo forte produtora de suínos, Rio Grande do Sul forte produtor de gado bovino e Paraná forte produtor de laticínios. A economia da região sul ela também pode se basear no extrativismo animal, vegetal e mineral. O setor secundário, ele se baseia nas indústrias. Na região sul, ele é predominante a presença da manufatura, pela grande quantidade de trabalhadores e pela grande produção de matéria-prima, pela grande facilidade de ser achada a matéria-prima. No Paraná, ele tinha um equivalente a 7,8% da indústria nacional e empregava 763 mil trabalhadores na indústria. O Rio Grande do Sul, ele tinha 6,9% da indústria nacional e empregava mais 700 mil trabalhadores na indústria. Santa Catarina também tinha 5,3% da indústria nacional e empregava mais 700 mil trabalhadores na indústria nacional. O setor terciário, ele se divide em 3 áreas: o comercial, o transporte e o turismo. O comércio, ele tinha 20% da receita bruta da revenda do Brasil. O transporte, ele dispõe de grandes condições naturais que facilitavam a implantação dele. Implantação de rodovias e ferrovias. E uma grande boa distribuição da população, sem grandes vazios populacionais, permitindo uma grande rede de transporte eficiente e lucrativa. O turismo do Sul, ele foi o segundo maior faturamento de 2019, com 15,9% do total brasileiro. Ele apresenta grandes números no turismo por ter grande presença das estações do ano, como o inverno rigoroso nas Serras Gaúchas e catarinenses, ou verão nas praias catarinenses frequentadas por pessoas no mundo inteiro. Bom, falando agora sobre a região Sudeste, eu vou começar pelo produto interno bruto da região Sudeste, né? Falando sobre o PIB. A região Sudeste ela é a que mais contribui com o PIB do Brasil, do nosso país. Junto com os estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles são responsáveis por mais de toda a metade das riquezas do nosso país. O Rio de Janeiro ele tem um pouquinho mais de 779 milhões de contribuição no PIB. São Paulo tem 2 bilhões e alguma coisinha. Minas Gerais tem mais de 650 milhões e Espírito Santo mais 137 milhões. Falando agora também sobre o setor primário, o setor primário da região Sudeste ela se subdivide em 2 partes: a agricultura e a pecuária. A agricultura da região ela se expandiu devido à fertilização do solo, né? Como a cana-de-açúcar, a laranja e a soja, sendo os principais produzidos, né, da terra, devido à terra roxa,
que era uma terra muito fértil no Brasil. E também agora falando um pouquinho sobre a pecuária, os bovinos eles se destacavam por causa que ela é onde o estado de Minas é o maior criador de bovinos do nosso país. Bom, dando continuidade aos setores, vou falar sobre o setor secundário. A região sudeste, ela possui a economia mais desenvolvida e industrializada entre as regiões. Então, é o que diferencia ela da região centro-oeste para a região sul, né? Bom, a maior concentração do PIB se encontra em São Paulo, com 36,5%, que mesmo depois de ter sofrido uma redução de investimentos devido a incentivos fiscais adotados por outras regiões na década de 90, consegue se manter essa porcentagem até hoje. Mesmo com tanto tempo, ela consegue se manter ainda. Bom, no setor secundário destaca-se Minas Gerais com a produção de minério de ferro. É muito rico lá a mineração lá em Minas Gerais. Em São Paulo a gente tem a produção de calcário, dolomita e chumbo. E no Rio de Janeiro se destaca a produção de petróleo, que representa mais de 60% da produção brasileira, representa muita coisa, e também gás natural e sal marinho. Bom, setor terciário. Bom, esse setor é dividido em três partes, na ciência, no transporte e no turismo. Bom, a primeira parte temos grandes polos de pesquisa e desenvolvimento, principalmente em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. A região tem uma grande expansão de ferrovias, né, entrando na parte de transporte, por conta do café e expansão portuária, influenciada pelo desenvolvimento industrial e suas importações e exportações. Há também grandes aeroportos como Galeão, Guarulhos e Santos Dumont. E agora entrando ao turismo, na região sudeste, altamente interligado com áreas econômicas e culturais, sendo responsável por grande parte das atividades econômicas da região. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a região centro-oeste, começar aqui pelo PIB. Nesse ano, ele deve apresentar uma alta de 1,4% nessa região, e com uma maior dependência das atividades associadas ao agronegócio nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que tem uma projeção de 7,3% de aumento na agropecuária. O Distrito Federal ele apresenta um PIB de 273.614.000, o Mato Grosso de 142.122.000, o Mato Grosso do Sul de 106.943.000 e Goiás com 208.672.000. Bom, aqui é uma foto do gado bovino, que é talvez a principal atividade econômica dessa região. E o setor primário, que dos três setores é o mais forte dessa região também, essa região é a principal produtora de grãos do país, com destaque para a soja, e a pecuária ela é voltada para a criação de rebanhos bovinos, além das práticas de suinocultura e de avicultura. No extrativismo, destacam-se a produção de madeira e a extração mineral, que se concentra na exploração de níquel, ferro e ouro. Bom, eu vou falar do setor secundário. Ele é amparado principalmente pelas atividades primárias. Desse modo, as agroindústrias que beneficiam as atividades primárias compõem o quadro industrial do Centro-Oeste. Nesse setor destacam-se a produção de ração, de insumos agrícolas, alimentos, laticínios e celulose. Já no setor terciário, o funcionalismo público também é um forte gerador de riquezas para a região, com um destaque bem forte para a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Outro ponto forte desse setor é o turismo, na cidade de Bonito e em todo o Pantanal, e também com o turismo religioso e histórico forte e recorrente nas cidades do interior de Goiás. Esse foi o nosso trabalho, Sora. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.